Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requeriu à Receita? O Supremo está desarrumado. Cerca de 8.000 procedimentos de checagem de quebra de sigilos serão feitos pela Receita Federal em uma lista que inclui pais, filhos, irmãos e cônjuges dos outros 10 ministros do STF. Ah, que delícia! Ele vai para cima de quem organizou essa pancadaria no STF. Banqueiros, imprensa, executivo, afirmou a coluna sobre reserva um ministro próximo a Moraes. Ele vai para cima de quem? Vai para cima dos banqueiros. Sabe de quem que ele está falando? André Esteves e companhia. Da imprensa, sabe de quem que ele está falando? Da Malu Gaspar, da Andresa Matais, do Sam Pancher e companhia. E do executivo, do Lula. Afirmou a coluna sobre reserva um ministro próximo a Moraes. E uma das etapas desse contra-ataque veio, por exemplo, com o Alexandre determinando uma operação policial contra servidores da Receita Federal suspeitos de vazamento de dados de ministro do Supremo. Em outras palavras, ele quer saber quem são as pessoas que estão informando a imprensa sobre o contrato milionário de propina da Viviane com o Banco Master. Sobre as relações promíscuas de propina do Toffoli com o Vorcado, do Toffoli ser dono do Taiaiá. O Alexandre quer saber quem são essas pessoas. Não porque ele quer moralizar, mas ele quer dar o exemplo para que ninguém nunca mais use divulgar os seus esquemas legais. Por isso, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem, em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E os caras estão tão à moda Bangu que a nota do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto divulgou o nome dos servidores da Receita Federal que foram alvos da operação, o que é tipificado como crime pela lei de abuso de autoridade que veda a divulgação do nome dos investigados. Mas talvez o mais importante aí nesse caso seja a decisão do Alexandre de mandar a Receita Federal fazer um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e os seus familiares. Cerca de 8.000 procedimentos de checagem de quebra de sigilos serão feitos pela Receita Federal em uma lista que inclui pais, filhos, irmãos e cônjuges dos outros 10 ministros do STF. Isso é tão absurdo que, pela segunda vez no programa de hoje, eu vou mostrar um trecho da Globo News. Dessa vez não vai ser da Malu Gaspar, vai ser do Demetrio Magnoli. Bota aí pra gente, Bruno. Mas não haveria conflito de interesse quando Alexandre de Moraes coordena a investigação, relata o inquérito e julga algo que atinge como uma das vítimas a sua esposa. Não haveria conflito de interesses nesse caso? São as minhas dúvidas. Porque tem dúvida? Eu vou acabar achando, se ninguém me explicar isso, que o Supremo está fora da lei. Mas eu não posso. Poxa, em 2026, Demetrio, em 2023 você vai acabar achando. Eu acho que eu vi um gatinho. Vi sim um gatinho. A síndrome do piu-piu. Será que o Supremo está fora da lei? Vou acabar achando. E não foi só o Demetrio. Olha só que os mesmos que aplaudiam o Alexandre há poucos meses, quando o deles não estava na reta, vejam o que eles estão falando. E eu vou colocar um vídeo da Globo News pela 3ª vez no programa de hoje, para vocês verem como o tempo está mudando. Bota aí, Bruno. As pessoas é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira, que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa. Do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo... Deus me livre, Otávio e Júlia, a imprensa ser intimidada, Deus me livre. Quem, porra? Porque afinal, né? Nós não temos jornalista degradado, sem passaporte. Deus me livre. Aliás, o Mica, manda esse corte para mim no privado. Deus me livre, né? Deus me livre. Rapaz, daqui a pouco vai ter até jornalista intimidado, né? O Constantino, o Paulo Figueiredo. Vocês estão se sentindo intimidados só com isso? Como diz o Huawei de Petrópolis, que Deus o tenha. Não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Meu amigo, vocês não conseguem viver na minha pele um dia. Vocês cortam os pulsos. Vocês acham que isso é intimidação? Quantos processos vocês têm do Supremo?
Imagina. É do servidor e não do jornalista. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações. Mas quem tem o dever do sigilo... Eu pergunto, Otávio, importante a pergunta. Não tira o vídeo, não. Eu vou botar para terminar, que falta só É o servidor público. Quem tem o dever do sigilo é o servidor público. Então, só para eu entender aqui. Então, se eu divulgo uma nota que circula entre os militares, eu tenho o dever do sigilo ou devo publicar? Então, é ilegal o que fizeram comigo. Mas não é ilegal o que está acontecendo agora? Ou é ilegal o que está acontecendo agora? Eu fico confuso. Daqui a pouco eu estou igual o Demétrio Maiores. Se ninguém me esclarecer, eu vou achar que os jornalistas da Globo News eram parte da organização criminosa. E a Globo está preocupada que a perseguição chegue nela. E por mais incrível que pareça, os ministros do STF também estão. Isso porque esses ministros estão preocupados com os motivos do Alexandre, que ele está saber tanto sobre eles e os seus parentes. Em uma declaração ao Metrópolis, publicada em uma reportagem do Igor Gadelha, um dos ministros teria dito ao Igor Gadelha que alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Caraca, é muita várzea o Brasil. Segundo um dos principais colunistas do Metrópolis, um colega do Alexandre de Moraes está dizendo que ele faz diligência ilícita. Quem faz diligência ilícita é criminoso. Continua. Não creio que ninguém tenha receio. Mas essa diligência no bolo do inquérito em fake news é um absurdo. O que ele, Moraes, quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros do STF. Mas olha, eu acho que eu vi um gatinho. Será que vi? E vi um gatinho, sim. Eles estão preocupados que esses procedimentos que o Alexandre mandou fazer na Receita e também as operações da Polícia Federal sejam, na verdade, uma justificativa para conseguir informações sobre os ministros e seus familiares. Essa percepção também foi corroborada pelo Lauro Jardim na sua reportagem com o título O Supremo Está Desarrumado, onde três ministros teriam dado ao Lauro Jardim seus posicionamentos dizendo o seguinte: o clima é péssimo, de muita desconfiança. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? O Supremo está desarrumado. Cara, é muito maneiro. Porque, se vocês soubessem, esse ano, a quantidade de expurgos que o Xi Jinping já fez, inclusive dos seus amigos, seus aliados mais antigos, o clima hoje dentro do Partido Comunista Chinês é de pavor do Xi Jinping. Ninguém encontraria ele. As mesmas pessoas que o levaram ao poder. Hoje nós vivemos, dentro do Supremo Tribunal, o mesmo clima da nomenclatura do Partido Comunista Chinês. Mas eu não posso deixar de ter uma satisfação pessoal com isso. Eu só vou, assim, olha, eu nem bebo praticamente. Eu tomo no máximo uma cerveja, uma taça de vinho, eu não bebo por uma questão religiosa e de gosto. Então eu não fico me embriagando. Mas eu acho que no dia que um jornalista desses da mídia mainstream for preso, não me esperem pro Paulo Figueiredo Show no dia seguinte, porque eu vou estar bêbado na vala. É muita alegria. Porque, como disse o Igor Gadelha, essa questão da Receita Federal azedou de vez o clima do Supremo. Mas não foi só isso, né? Na semana passada, não acho que está aqui na nossa pauta, não sei se saiu, mas eles também estavam preocupados porque aparentemente o Dias Toffoli tinha gravado a reunião deles que tinha dado origem à nota. Então o Toffoli ainda gravou a reunião. Então é um medo de um estar sendo gravado, e me falaram que gravou mesmo, de um estar sendo gravado, o outro está sendo grampeado, o outro tem dossiê, o outro está quebrando os dados da Receita Federal. Tá aqui, ó. Ministros do STF suspeitam que reuniões sobre o Master foi gravada clandestinamente. Imagina que clima horroroso. E é isso que acontece quando você dá muito poder a uma pessoa só. Enquanto seus interesses estão alinhados, tá todo mundo feliz. Mas quando você começa a divergir, aí os problemas começam a aparecer. Ora, essas pessoas não estudam história. Ninguém lembra da história do Trotsky. O Trotsky foi forçado a sair da União Soviética em 29, depois que arrumou um conflito com o Stalin. Enquanto a Revolução estava acontecendo, estava tudo bem. O Trotsky era um dos pais da Revolução. Aí o Stalin se consolida no poder
E começou o que sempre fazem, os expurgos. E é isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O clima é esse. Deus me livre que um ministro seja assassinado com um picador de gelo, igual aconteceu com o Trotsky. Mas ninguém confia em ninguém. Todo mundo tem medo do Alexandre. E o que ele pode fazer para conseguir o que ele quer? O clima é tão ruim que quando saiu o vazamento da reunião interna dos ministros, eles disseram na imprensa que tinham sido gravados clandestinamente. Eu digo isso porque eu confirmei. E eu falo isso para vocês, cara. É uma satisfação enorme. Além de tudo, do ponto de vista pragmático e estratégico. Porque vocês estão preocupados com a divisão da direita, porque o Nicolas está sendo cobrado. Meu irmão, no STF. Não, a esquerda não briga entre si. Meu irmão, vocês estão vendo? O Lula está tentando derrubar o cara do STF que ele indicou. Os ministros do STF estão gravando o outro, um grampeando o outro, um morrendo de medo do outro, um falando mal do outro para jornalista. Não briga o cacete. Os caras brigam muito pior do que a gente. Mas muito pior. E se você está preocupado com as desavenças internas que a gente pode ter, e eu acho que a gente tem que alinhar mesmo tudo isso, irmão, olha pro lado deles.